Neste vídeo, falaremos sobre o teste de função hepática. O fígado é a maior glândula e o segundo maior órgão do corpo humano. Funciona tanto como glândula exócrina como glândula endócrina. Como glândula exócrina, atua liberando secreções no sistema de canais que se abrem numa superfície externa, e como endócrina, liberando substâncias no sangue ou nos vasos linfáticos. É o principal órgão de metabolismo em nosso organismo. Recebe aproximadamente 1,5 litro de sangue por minuto, o que corresponde a 28% do débito cardíaco. Os testes de função hepática são diversas avaliações laboratoriais bioquímicas clínicas, realizadas para fornecer informação sobre o estado do fígado de um paciente. Embora as funções hepáticas afetem muitos metabólicos, alguns testes correlacionam a integridade estrutural e funcional do fígado. Entre algumas das funções do fígado, podemos citar a secreção ou produção de bile. Logo em seguida, a bile é armazenada na vesícula biliar. Ela atua na digestão de gorduras através da ação da lipase pancreática. Outra função do fígado é a de sintetizar, armazenar e quebrar o glicogênio. O fígado remove as moléculas de glicose no sangue para a formação do glicogênio. Tem como função também armazenar o ferro e certas vitaminas, degradar o álcool e outras substâncias tóxicas, auxiliando na desintoxicação do organismo, e também sintetiza diversas proteínas presentes no sangue e metaboliza lipídios. O fígado também tem a função de destruir hemácias velhas ou anormais, transformando-a a hemoglobina em bilirrubina. Existem 3 processos que devemos destacar como importantes na atividade hepática: a síntese, a excreção e o armazenamento. A energia e os nutrientes obtidos através da dieta devem ser processados, armazenados e distribuídos ou transformados pela ação hepática. Todas as proteínas circulantes no plasma sanguíneo são sintetizadas pelo fígado, com exceção das imunoglobulinas, que são sintetizadas e excretadas por células plasmáticas derivadas dos linfócitos B. Os objetivos dos testes são detectar a presença de doenças hepáticas, fazer diagnóstico para diferenciar as doenças, avaliar o quanto o fígado foi danificado e definir o tratamento a ser realizado. As substâncias analisadas são um conjunto de alimentos que, mantidos em equilíbrio, evidenciam um bom funcionamento do fígado. Se estiverem alterados, a chance de ter uma doença hepática é grande. Teste para avaliação hepatocelular. As enzimas chamadas aminotransferases são as mais frequentes associadas à lesão hepatocelular. Catalisam a transferência reversível de um agrupamento de amina em um aminoácido alfa-cetoácido. Essa função é essencial para a produção dos aminoácidos funcionais, necessários para a síntese proteica do fígado. Nessa categoria estão o aspartato aminotransferase e a alanina aminotransferase. O aspartato aminotransferase geralmente está em grande quantidade na lesão hepática aguda, mas também está presente nas hemácias e músculos esqueléticos e cardíacos, não sendo então uma enzima específica do fígado. A alanina aminotransferase também aumenta drasticamente em lesões hepáticas agudas, como na hepatite viral. Aspartato aminotransferase também pode ser chamada de transaminase glutâmico oxalacética e é encontrada em altas concentrações em vários órgãos e tecidos. Quando um desses tecidos é danificado, a aspartato aminotransferase é liberada no sangue. Os valores normais para as mulheres estão entre 5 a 15 unidades por litro e para homens de 5 a 17 unidades por litro. À esquerda vemos um exame normal com valores dentro da normalidade. Repare que no canto inferior direito do exame está indicando os valores considerados normais para o sexo masculino e feminino. Já o exame à direita mostra uma alteração na quantidade de aspartato aminotransferase. Podemos indicar assim uma lesão hepática, cardíaca, muscular ou cerebral. A alanina transaminase
também chamada de transaminase glutâmica pirúvica, é encontrada em altas concentrações apenas no citoplasma do fígado, o que torna seu aumento mais específico na lesão hepática. Porém, ela pode estar aumentada em conjunto com o aspartato aminotransferase em doenças musculares. Os valores normais para as mulheres estão entre 5 a 19 unidades por litro e para homens de 5 a 23 unidades por litro. O exame à esquerda está dentro da normalidade e o exame à direita indica uma alteração. O exame é de uma mulher e está acima da normalidade para o sexo feminino. Pode indicar lesão hepática, como a hepatite, por exemplo. Nesse exame vemos a alteração da enzima gama. Esse aumento pode ser por diversas causas, como doença hepatobiliar, doença pancreática, álcool, drogas, doença neurológica ou até mesmo radioterapia. A bilirrubina é o pigmento resultante do catabolismo da hemoglobina, após a destruição das hemácias. Conjuga-se com o ácido glicurônico no fígado. Há duas formas plasmáticas, a forma indireta e a forma direta. Na forma indireta, ela não é conjugada, é lipossolúvel e ligada à albumina no plasma. E na forma direta, ela é conjugada e hidrossolúvel. Os valores da normalidade para a bilirrubina indireta é de até 0,4 mg a cada 100 ml. Da bilirrubina direta até 0,6 mg a cada 100 ml. E da bilirrubina total até 1 mg a cada 100 ml. Neste exame, nós vemos a alteração da bilirrubina indireta, onde o valor da normalidade é de até 0,6 mg a cada 100 ml. E nesse exame, a alteração está indicando 1,5 mg a cada 100 ml, alterando assim na bilirrubina total. O exame alterado indica obstrução do fluxo da bile, lesão hepática, destruição excessiva de glóbulos vermelhos. A hiperbilirrubinemia é uma concentração anormalmente alta de bilirrubina no sangue. Na forma indireta, é causada pelo aumento da degradação do M ou da deficiência da conjugação no fígado. E na forma direta, é causada principalmente por deficiência na eliminação da bilirrubina pela bile. Quase sempre implica em doença hepática ou trato biliar. Na maioria delas, tanto a bilirrubina direta quanto indireta se elevam. A fosfatase alcalina trata de uma família de enzimas presente em praticamente todos os tecidos. O aumento dessa enzima é mais evidente na obstrução biliar. Os valores normais para as mulheres estão de 35 a 104 unidades por litro e dos homens de 40 a 129 unidades por litro. O aumento da fosfatase alcalina pode ser por diversas causas. E dentro dessas causas, nós podemos citar a cirrose biliar primária, diabetes, insuficiência renal crônica, doença intestinal, e esse aumento também pode ser derivado de tumores, entre outros. O tempo de protrombina é o tempo necessário que o sangue leva para se coagular e parar o sangramento. Quanto maior esse tempo, menor a quantidade dessa proteína no sangue. Para dar início ao processo de coagulação, é adicionado cálcio e tromboplastina ao sangue coletado. O exame deve registrar de 11 a 15 segundos, e se registrar mais do que 30, é considerado crítico. A albumina é a principal proteína circulante no nosso sangue. Ela é responsável pelo transporte de substâncias, como por exemplo os medicamentos, e é responsável também pela pressão oncótica no plasma. O fígado é o único órgão responsável pela produção dessa proteína. Entre as causas da hipoalbuminemia sérica está a diminuição da síntese, como a desnutrição, a mal absorção, a doença hepática e doença maligna. Também entre as causas está o aumento da perda, como queimadura, e a síntese interrompida, que está nas condições inflamatórias agudas e crônicas do fígado. A
colinesterase é um termo que se refere a uma das duas enzimas, ou acetilcolinesterase ou a pseudocolinesterase. A acetilcolinesterase são glóbulos vermelhos e existem principalmente nas hemácias, ou terminações nervosas e músculos estriados. A pseudocolinesterase ela é sérica e existe principalmente no fígado, no plasma, pâncreas e intestino delgado. As duas catalisam hidrólise no neurotransmissor acetilcolina. A diminuição da colinesterase se dá pelas alterações das funções de síntese das células hepáticas, intoxicações agudas e crônicas e por lesões hepáticas graves extensas, com necrose hepatocelular. Nas hepatites agudas e virais, mostra-se mais diminuída. Os valores normais da acetilcolina estão entre 1.900 a 3.800 unidades por litro, e da butirrilcolina está entre 3.000 a 9.300 unidades por litro. Aqui nós vemos o exame utilizado em toda a nossa aula.